Olha, em 2026, o papo sobre inteligência artificial mudou. Depois de anos de um entusiasmo quase sem limites, o mercado agora está pedindo um olhar mais pé no chão, mais pragmático. Então, essa nossa análise vai além do hype para a gente conseguir enxergar as realidades estruturais que estão de fato definindo o futuro da IA. O nosso roteiro aqui é simples. A gente vai passar por 5 pontos principais. Vamos começar com o grande paradoxo da IA hoje em dia. Depois, a gente analisa a crise de valor que isso está gerando. Na sequência, a gente explora 3 riscos estruturais que estão meio escondidos. Daí, olhamos para o caminho até 2028 e os limites físicos que vêm com ele. E, por fim, a gente fecha com uma reflexão. Como sair da euforia para chegar na resiliência estratégica? Hoje, o cenário de IA vive uma contradição fundamental. De um lado, um volume de investimento que a gente nunca viu antes, e do outro, uma dificuldade enorme de transformar todo esse dinheiro em valor de verdade. Para a gente ter uma ideia, a escala do investimento é, assim, gigantesca. A previsão para 2026, segundo o Gartner, passa de 2 trilhões e meio de dólares. E o que está puxando esse crescimento todo? Basicamente a construção de infraestrutura. Estamos falando de hardware e data centers. Só que aí vem o choque de realidade. Enquanto trilhões são despejados em infraestrutura, uma maioria esmagadora, 95% dos projetos de IA generativa nas empresas simplesmente não consegue gerar nenhum retorno financeiro real. É aí que mora o problema. Sabe? Esse é o paradoxo. E por causa disso, a indústria virou a chave. Aquele período de experimentação, de fazer por fazer, acabou. Chegamos em 2026, que está sendo chamado de o ano do acerto de contas. Agora as empresas estão sob pressão para mostrar resultado concreto. A corrida não é mais só por inovação, mas por pragmatismo. E toda essa situação leva a gente para uma crise de valor, uma crise estrutural mesmo. Existe uma lacuna financeira cada vez maior no ecossistema de IA que a gente precisa entender melhor. E olha, essa preocupação não é de poucos não. Uma pesquisa do Bank of America mostrou que mais da metade dos investidores já acha que existe uma bolha nos ativos de IA. Isso é um sinal claro de uma apreensão geral sobre a sustentabilidade desse mercado. E os números deixam isso bem claro. Em 2025, para cada 4 dólares gastos em infraestrutura, só 1 dólar foi gerado em receita de IA nas empresas. E em 2026, esse buraco só aumenta, com o investimento dos grandes provedores de nuvem disparando sem que a receita acompanhe. O Gartner resumiu isso perfeitamente. A grande barreira para a adoção em larga escala não é a tecnologia em si. O problema é a falta de um caminho claro, previsível, que mostre como o investimento vai se pagar. Agora vamos cavar um pouco mais fundo. Porque por baixo de toda essa conversa, existem 3 desafios sistêmicos que são ameaças bem reais. O primeiro risco é o que estão chamando de AI slop. E isso não é só um efeito colateral não. Virou um modelo de negócio na internet. É uma enxurrada de conteúdo de baixo valor que está degradando o nosso ambiente digital e destruindo a confiança na informação online. E para ter uma ideia do tamanho do problema, pensa só. Em 2025, pela primeira vez na história, mais da metade de todo o tráfego da internet veio de fontes não humanas. Chegamos a um ponto onde, literalmente, tem mais robô na internet do que gente. O segundo grande risco é uma armadilha, uma espécie de ilusão de eficiência. É o paradoxo da produtividade da IA. A promessa é que a IA nos torna mais produtivos, mas a realidade é um pouco mais complicada. E olha só esses dados da Workday, eles mostram bem isso. Sim, 85% dos funcionários dizem que economizam tempo com IA. Parece ótimo, né? Só que quase 40% desse tempo economizado é perdido logo em seguida corrigindo o que a própria IA fez. No fim das contas, só 14% sentem um benefício real e consistente. E aí a gente chega no terceiro risco, o AI lock-in, que é basicamente um aprisionamento tecnológico. É um perigo duplo. A empresa se torna refém de um único fornecedor e, ao mesmo tempo, as equipes internas começam a perder a capacidade de trabalhar sem aquela ferramenta. E as consequências disso podem ser bem graves. A gente já viu o risco de um fornecedor quebrar, como aconteceu com a Builder. Mas tem também um perigo mais sutil, que é a erosão das habilidades internas. Segundo Gartner, isso pode levar a uma falta de talento sem volta e criar um ponto único de falha, uma vulnerabilidade que pode ser fatal para o negócio. Ok, a gente falou de software, de estratégia, mas agora a gente precisa falar de uma coisa bem mais concreta. Os limites físicos que vão definir a próxima fase da IA. A questão é a seguinte, o hardware de IA consome uma energia absurda.
Um único rack de computação para IA pode consumir 10 vezes mais energia que um rack tradicional. Isso coloca uma pressão gigantesca nos data centers e nas redes elétricas. Isso acaba criando gargalos do mundo real, sabe? Primeiro no hardware. Os prazos de entrega para GPUs de ponta estão chegando a 1 ano. Depois, nos componentes, a oferta de memória especializada já foi praticamente toda reservada pelos gigantes da tecnologia. E talvez o mais crítico de todos, a energia. Existem filas de anos para conseguir conectar um novo data center na rede elétrica. O crescimento está literalmente batendo no muro. E esse muro vai ficar cada vez mais óbvio nos próximos anos. Até maio de 2027, o treinamento de modelos gigantes vai bater num limite de eficiência. No fim de 2028, a pressão regulatória vai aumentar demais e, em 2030, a gente encara o tal abismo de habilidades que o Gartner previu. Beleza! Diante de tudo isso, a pergunta é: e agora? Como navegar nesse cenário? Vamos sintetizar tudo isso num guia para essa nova era da IA, uma era que precisa ser focada em resiliência. A resposta passa por 4 mudanças estratégicas bem importantes. Primeiro, redescobrir o valor da curadoria humana. Num mundo cheio de conteúdo automático, o toque humano vira um diferencial. Segundo, acabar com a produtividade de mentira e redesenhar os processos. Terceiro, construir ativamente uma defesa contra o aprisionamento tecnológico. E quarto, com os limites físicos chegando, o jogo vira priorizar a eficiência em vez de só buscar escala a qualquer custo. No fim das contas, a grande virada de chave é essa. O sucesso nessa nova fase da IA não vai vir da tecnologia mais complexa. Vai vir da capacidade de transformar a velocidade da máquina em valor de verdade, tanto para as pessoas quanto para os negócios. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Uma reflexão que é fundamental daqui para frente. Em um futuro onde a automação é abundante e barata, qual é o verdadeiro valor do insight, da criatividade e principalmente do julgamento humano?